Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje nós vamos dar uma olhada na física básica das motos. Bem, primeiro eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para deixarem o sininho aí acionado para receber notícias dos próximos vídeos e se gostarem do vídeo, que deixem avisado. Essa daqui é uma aula do curso de Engenharia da Motocicleta. Até nesse momento aqui do curso, né, nós já vimos um primeiro módulo que fala sobre a cultura, história, descrição dos componentes das motos, que é o módulo mais básico. E depois aqui é um segundo módulo, onde nós fazemos a modelagem matemática, os cálculos, né, físicos sobre as motos. Essa aqui é a primeira aula. Ela, embora o modelo matemático seja bastante simples, ele já permite estudar e discutir vários fenômenos físicos, pelo menos qualitativamente, ou com uma precisão numérica não tão boa. O aluno precisa ter estudado aqui Física Geral 1, Cálculo 1, e alguma coisa de computação, ou computação eletrônica, ou introdução à computação, ou cálculo numérico, para fazer um programinha simples. E o estudo é mais ou menos o seguinte. Num primeiro momento, essa aula daqui, né? Ou aqui em vídeo, ou a presencial, é a discussão física sobre os fenômenos, que é o que nós vamos ver hoje. Depois tem que estudar um pouquinho a parte matemática, como foram as manipulações algébricas, as deduções, para ter um pouquinho mais de controle sobre o modelo matemático. Depois tem que implementar esse modelo matemático para fazer as contas, isso tem que ser feito em casa. E, finalmente, fazer um estudo de caso, tentar reproduzir o que foi apresentado aqui, e fazer novos estudos de caso, porque é assim, quando a gente mexe mesmo, que a gente aprende. A ideia, de novo, né? Assim, a ideia dessa aula é só uma inspiração física, ninguém vai sair daqui sabendo exatamente tudo que foi visto, eu vou ter que passar um pouco rápido, mas depois vocês podem voltar no material e olhar com mais calma. Por falar em material, vocês podem mandar um e-mail para mim, né? O meu e-mail é fabio.magnani@ufpe.br. E tem uma apostila que acompanha essa aula e vocês podem pedir, eu mando para vocês em PDF, e daí tem todas as equações e o texto explicando com mais detalhes o que vai ser visto aqui. Então vamos dar uma olhada na aula. Isso aqui, eu peguei esse material da apostila, né? Então peguei algumas partes, as figuras principais. Então essa aqui é a aula de Física Básica das Motos, como eu falei, o primeiro modelo matemático que a gente vê na disciplina. E a ideia é mais ou menos primeiro, né? Aqui vamos dar uma olhada. Dar uma olhada nas forças que são controladas pelo piloto, que é a propulsão, né? Ele controla o acelerador, ele consegue ver quanto que ele vai para frente, e a frenagem. Ele controla o piloto real, controla algumas outras forças, como por exemplo a força aerodinâmica através da sua posição corporal, e controla também a força, a inércia, indo para frente ou para trás, um para um lado para o outro, mas a gente não vai ver um modelo tão complicado assim. Nesse aqui nós vamos ver como o papel do acelerador e do freio. Depois, as resistências que ele não controla, que são as resistências da gravidade, a resistência aerodinâmica, a rolagem e a inercial. Nós vamos dar uma olhada nessas 4 resistências. Depois a gente aplica essas forças aqui num caso mais simples, que é a moto parada, só para a gente ver algumas equaçõezinhas. E depois o que interessa para a gente, que é a moto em movimento, quando a gente junta todas essas forças para saber o que acontece com a moto. Daí nós vamos ver que a equação que nós vamos montar aqui, que nós vamos chamar de equação geral, embora ela represente bem o que acontece com a moto, ela não é de fácil solução em todos os casos. Então aqui um pouquinho eu vou discutir quais são as dificuldades que aparecem nessa equação geral. Vou dizer daí, né, que por essas dificuldades eu vou ter que apresentar numa outra aula um método computacional para resolver essa solução no caso mais geral, só que aqui a gente pode resolver usar essa equação para casos mais simples, para discutir alguns fenômenos mais simples e instantâneos. Então ele vai estar interessado em saber estudar aqui nessa aula, no restante, aplicar nesses movimentos instantâneos, assim, quando é que a moto vai perder aderência, quando é que ela vai empinar, quando é que ela vai fazer o babalu, e por aí vai, né? Daí nós vamos querer saber esses vários limites do movimento, e depois vamos ver o que acontece com curva também. Por exemplo, qual é a máxima velocidade que ela pode fazer uma curva, ou então qual é o ângulo que ela tem que ficar inclinada lateralmente para conseguir fazer uma curva, e por aí vai, tá bom? Daí vai existir todos esses fenômenos que nós vamos estudar aqui nessa aplicação, nessa aula, eles são instantâneos. Eu não vou conseguir achar uma solução para o movimento completo da moto. Isso aqui, como eu disse, só numa próxima aula que a gente vai precisar de um modelo
computacional de solução, um método computacional um pouquinho mais elaborado, mas uma solução a gente pode fazer, pode achar que é a parada completa da moto. Ela está andando, o piloto freia e até ele parar. Então esse daqui a gente consegue resolver de uma maneira mais simples, tá bom? Mas a física é a mesma, né? O que diferencia dessa aula para a aula que vem é o método de solução da equação, que às vezes eu posso resolver de uma maneira mais fácil e às vezes de uma maneira mais difícil. Bem, as características principais da moto. Essa nossa moto ela não tem suspensão, então ela é totalmente rígida nesse modelo, e o piloto também ele não pode se mexer. Então o conjunto moto e piloto é como se fosse um corpo rígido. As principais características da moto, né? Bem, tem dois pontos principais aqui da moto. É o centro de gravidade e o centro de pressão. Porque tanto a gravidade ela age sobre todo o corpo do piloto, não só sobre um ponto, e o arrasto aerodinâmico também sobre toda a superfície dele, não só sobre um ponto. Só que isso aqui é um artifício matemático em que a gente fala assim, se a força da gravidade agir sobre só um ponto, que ponto seria esse? Daí a gente define esse ponto como centro de gravidade, né? Vocês já viram lá em Física 1. E centro de pressão é o ponto... Opa, deixa eu voltar aqui. É o ponto que seria... que a força aerodinâmica seria aplicada se ela fosse aplicada num único ponto. Então são artifícios matemáticos bem comuns no curso que vocês fizeram já. Principais características geométricas da moto, né? A altura desse centro de pressão, a altura do centro de gravidade, a distância de uma roda entre outra, que a gente chama de distância entre eixos, e a distância entre o ponto de contato da roda traseira e o centro de gravidade. Essas dimensões vão ser importantes depois nas frenagens, acelerações, elas vão dizer se a moto vai empinar ou não, e por aí vai. Tá? Depois a gente vai ver para isso, mas isso aqui são até propriedades que tem no manual da moto, de tão importantes que são. Outras características físicas da moto, né? É a massa dela, mas o que importa para a gente é a massa combinada, é a massa da moto mais a massa do piloto, o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista, né? Esse coeficiente, se a gente estiver andando no asfalto é um valor mais alto, se estiver andando na terra ou na chuva é um pouco mais baixo, o coeficiente, o fator de arrasto aerodinâmico, que diz se ela tem um alto arrasto ou baixo, depois a gente vai ver isso. Coeficiente de rolagem, vai ver também o que é. E a potência máxima da moto, que é o que vem no manual. Assim, lembrando, né, que nessas equações a gente sempre tem que usar as unidades do SI. Então nós vamos ter que usar, nessa nossa moto tem 22.080 watts, mas isso corresponde a 30 cavalos. Então essa aqui, a moto que nós estamos simulando é uma moto de 30 cavalos. Então vamos lá, forças que o piloto pode controlar. Primeiro, a propulsão. Então o que acontece? Quando o piloto abre o acelerador da moto, na realidade ele abre uma válvula chamada válvula borboleta dentro do motor que permite que o motor puxe mais ar. Puxando mais ar, você pode misturar mais combustível para queimar. Daí vai queimar mais combustível dentro do motor, vai ter mais energia, vai converter mais para energia mecânica. Então quando você abre o acelerador, na realidade você está queimando mais combustível e gerando mais energia mecânica no motor. E o motor gira com essa potência. Essa potência é transmitida para a roda traseira, né, através da relação primária, da caixa de marchas, relação final. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, que componentes são esses. E o que acontece é que essa roda girando da moto, ela tenta jogar a terra para trás. Tanto é que se a gente estiver num lugar que tem areia, alguma coisa, a gente vê essa areia indo para trás. Só que quando o atrito é mais alto, ela não consegue jogar a terra para trás, né? Ela tenta empurrar a terra toda, só que a terra é pesada demais. E a reação da terra, então, é jogar a moto para frente. A mesma coisa se eu tentar empurrar a parede da minha casa. A casa é pesada demais. Se eu tentar empurrar a parede, na realidade, eu que vou para trás, né? É o que acontece aqui. Essa força de reação da terra, que faz a moto ir para frente, nós vamos chamar de força de propulsão. A gente sabe, né, que força ou potência é força vezes velocidade, então a força de propulsão é igual à potência que o piloto está desenvolvendo na moto, no motor, através do acelerador, e a velocidade da moto. Nós vamos chamar, para poder usar como referência a potência máxima da moto, aqui está a potência máxima da moto, e aqui está o acelerador, o alfa. Esse alfa vai de 0 a 1. Então, quando está em 0, significa que o piloto não está acionando o acelerador, quando está em 1, ele está usando a potência toda. Nesse nosso modelo aqui, a potência máxima da moto é constante, mas no mundo real, o que a gente tem é alguma coisa assim, né? A gente tem a potência do motor, ela varia com a rotação, e ela varia assim, né?
Essa aqui é a potência máxima que vem no manual da moto. Na realidade, só que a potência máxima depende da rotação. A gente não vai fazer isso nesse modelo aqui, vai ser potência máxima constante. E só para lembrar de outra aula, em vídeo, né? Na aula mesmo não teria sido dada ainda, o papel das marchas é reproduzir essa curva de potência para várias velocidades, quando tem aqui velocidade e potência, para o motor poder trabalhar em várias velocidades diferentes, né? Então, quando eu trabalho com as marchas, eu pego essa curva daqui e reproduzo ela em vários momentos aqui. Bem, isso aqui no curso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto a nossa moto tem potência máxima constante, ela não varia com a rotação e não tem marcha, não tem nada, né? Depois a gente complica isso daqui um pouquinho. Pronto, outra força que o piloto controla é a força de frenagem. Então o que ele faz? Quando ele aciona o freio dianteiro, por exemplo, o que o freio faz é tentar parar a roda, tentar reduzir a velocidade da roda. E a roda, por sua vez, tenta parar o chão. Então a moto vai andando, quando você freia, ela tenta, e para a moto dá a impressão que a terra está andando atrás por baixo dela. Ela tenta parar a terra. Como a terra é pesada demais, a terra puxa a moto para trás, né? Do ponto de vista da moto. É como se fosse isso. E essa reação aqui da terra à frenagem, que a gente vai chamar de força de frenagem. Lembrando, né, que na moto a gente pode controlar os dois freios de forma independente, o freio dianteiro e o freio traseiro. Em geral, depois a gente vai ver por quê. A força disponível dianteira é maior que a traseira, a roda dianteira freia melhor. E sempre é importante, né, a gente lembrar que é importante ter um bom freio, mas também a gente tem que ter um bom atrito entre o pneu e o chão. Por quê? Né? Por exemplo, imagina que eu tenho um super freio na moto, só que eu estou freando no gelo. A roda vai parar e a moto vai continuar deslizando do mesmo jeito. Não adianta ter um freio muito melhor do que o atrito que eu tenho. Por outro lado, não adianta ter um super atrito entre o pneu, uma borracha especial e a pista de asfalto e o freio não ser muito bom, não conseguir parar a roda direito. Então tem que ter uma harmonia entre o projeto do freio, do sistema de freio, e o projeto do pneu com a pista e tal. O freio, né, nós sabemos que a força disponível, essa é a força máxima que eu tenho disponível de freio. Depende, né, do coeficiente de atrito, depende das duas superfícies, tal, né, depende do chão, do piso, depende do material usado no pneu, da temperatura do pneu, da pressão e por aí vai, e da normal, né, da força com que o pneu está sendo submetido pelo chão por um lado e pela gravidade do outro. Isso aqui vai me dar a força disponível que eu tenho para cada pneu. Esse aqui é pneu dianteiro, né? Quando tem um Dzinho aqui é dianteiro, quando tem um T é traseiro. Essa é a força máxima. E quanto que eu uso dessa força em cada momento depende de quanto que eu aciono o freio. Da mesma forma que o alfa vai representar o acelerador, nós vamos usar esse beta para representar o acionamento do freio. Então isso aqui também vai de 0 a 1. Isso aqui é quanto que o piloto está freando. Isso aqui é quanto que ele tem de atrito em cada momento. Isso aqui o beta é quanto que ele está usando. Então, se eu tenho 100 newtons, por exemplo, de disponibilidade na roda dianteira em algum momento, se o beta for 0,5, eu estou usando 50% disso, estou usando 50 newtons. Essa é a força real que está freando a moto, tá bom? Então vamos lá, então já vimos o acelerador e o freio, que são duas forças que o piloto tem contato. Depois, vamos ver a gravidade, né? A gravidade, como eu falei, ela age sobre o corpo todo, só que a gente usa esse artifício de fingir que ela atua só no centro de gravidade, aqui, e a gravidade é para baixo. Só que para a gente, né, vale a pena trabalhar em componentes, como vocês viram lá em física, decompor as forças em duas direções, uma na direção do movimento, que nós vamos chamar de x, e a outra na direção perpendicular ao movimento, que nós vamos chamar de y. Então essa gravidade daqui, ela vai, né? Nós vamos chamar de componente x, que é essa componente contra o movimento, e componente y na perpendicular, que vai influenciar a normal e o atrito, consequentemente. Usamos, né, o seno e o cosseno para decompor essa força principal de gravidade em x e y. Lembrando também, né, que a força da gravidade age na massa do conjunto, na massa do piloto mais a massa da moto, então para a gente que vale a combinação dos dois. Embora eu esteja chamando a gravidade de força resistiva também, unindo com as outras, a gravidade às vezes ajuda, né? Na descida ela ajuda a acelerar e na frenagem numa subida ela ajuda a frear também. Então a gravidade às vezes é boa, né? Mas eu coloquei aqui
na parte de resistências, mas não necessariamente ela é sempre assim. Outra resistência que nós temos é que a moto, né, quando ela anda para frente, ela tem que deslocar o ar. E nesse deslocamento, né, do ar, a gente cria uma pressão mais alta aqui na frente do que atrás, isso cria uma força para trás, que movimenta, ou que tenta forçar a moto para trás, ou prejudicar o movimento dela. Isso daqui, né, vocês já viram lá em mecânica dos fluidos, ou vão ver, depende da velocidade ao quadrado, o V é a velocidade da moto, W é a velocidade do vento, né, o que vale para a gente para essa força é a velocidade aparente entre a velocidade da moto e a velocidade do vento. E aqui são alguns parâmetros que influenciam essa força, que são a área, quanto maior a área frontal da moto, maior a resistência, o ρ, que é a massa específica do fluido, no caso nosso aqui é ar, mas pode ser água, a equação vale para qualquer caso, e CD, que tem a ver com a forma da moto, a forma aerodinâmica. O carro, em geral, ele tem uma forma, como ele é todo fechado, ele tem uma forma aerodinâmica melhor do que a da moto. Só que ele tem uma área frontal muito maior também. Então a moto ganha, né, tem uma resistência aerodinâmica menor, principalmente não pela sua forma, porque o piloto é todo exposto, mas porque ela tem uma área menor. Por que a gente não usa uma aerodinâmica total na moto para fazer ela tão boa quanto um carro? Né? Isso é usado naquelas motos que são usadas para bater recorde de velocidade no deserto. O problema de uma carenagem muito grande, né, é calor, no caso de uma queda você pode se machucar, ela também quebra. E o problema da aerodinâmica, de uma aerodinâmica muito... por exemplo, encapsular totalmente a moto aqui num casulo aerodinâmico, o problema disso é que se eu tiver um vento lateral, a moto pode cair. Então, uma aerodinâmica às vezes que é boa com vento frontal é ruim com vento lateral. Nós vamos juntar todos esse ρ, CD, meio ρ, CD, vamos chamar de tudo isso de fator aerodinâmico da moto, né? Outra coisa importante, né? A força aerodinâmica ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Então a potência aerodinâmica é proporcional à velocidade ao cubo. O que significa que se eu quiser dobrar a velocidade máxima de uma moto, né, porque a aerodinâmica é mais importante, no caso de velocidades altas, se eu quiser dobrar 2 elevado ao cubo dá 8, eu preciso multiplicar por 8 a potência da moto. Certo? Então para duplicar a velocidade, eu preciso multiplicar a potência do motor por 8. Por isso que é tão difícil aumentar a velocidade da moto, né? Então, às vezes, uma moto de 30 cavalos, outra tem 35 cavalos, não tem uma diferença tão grande do ponto de vista de velocidade máxima, por causa dessa lei cúbica aí que relaciona potência com velocidade. A próxima resistência é a resistência que a gente chama resistência à rolagem. Basicamente, ela se dá pela força que a gente precisa fazer para deformar o pneu, né? O pneu não é totalmente rígido, como, por exemplo, o pneu de um... Não é nem pneu, né? Como a roda de um trem, porque se eu fizer o pneu rígido demais, eu tenho muito baixo atrito e muito baixo amortecimento. O pneu ele precisa ter atrito e amortecimento também, que são as principais funções dele. Então a gente faz ele um pouquinho mole para amortecer pequenas irregularidades na pista, o resto a gente faz com a mola e com o amortecedor, e também para ter um bom atrito. Só que o preço que a gente paga por isso é que a gente tem que deformar o pneu aqui, né? O pneu vem redondinho e aqui quando chega na pista ele deforma, e isso a gente tem que fazer força para deformar. Essa força daqui é a força que nós vamos chamar de rolagem, que ela depende da massa da moto, da força gravitacional na direção Y, né, na direção perpendicular ao movimento, e de um coeficiente de rolagem que depende de um monte de coisas. Depende da velocidade, depende do tipo de pneu, da construção, da pressão, tal. Aqui a gente não vai entrar em tantas complicações. Na realidade, esse coeficiente de rolagem ele envolve outras coisas também, envolve a própria força para deformar a suspensão, né, mola e amortecedor, o atrito das rodas e outras coisas assim. Aqui nós vamos ter que ter uma aula só para isso, para pneu. Aqui a gente vai modelar essa força de maneira bem simples, que nós queremos na realidade é ver o fenômeno mais global da moto, e também outra coisa que não necessariamente essa força vai ser nessa direção, no caso real, né? Porque essa força de deformação pode ser em outros sentidos, mas aqui nós vamos considerá-la desse jeito, né? Que é a nossa primeira aproximação. A força de inércia é a seguinte, ó. Imagina aqui, tem um carinha que está aqui atrás, está empurrando a moto. Quando ele empurra a moto acelera para frente, né? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração.
Só que a gente tem a tendência, ou o piloto imagina, ou quando a gente está andando de moto, a gente tem a impressão que a gente tem uma força de inércia quando alguém empurra a gente para frente, ou até a própria moto, a gente está acelerando, dá a impressão que a gente está indo para trás, que tem uma força empurrando a gente para trás, ou então numa curva que está empurrando a gente para fora da curva. Isso não é uma força, isso na verdade é só o nosso corpo tentando se manter em velocidade constante, né? Como o Newton previu também, ou percebeu que a natureza funcionava assim. Só que, do ponto de vista matemático, embora fisicamente a gente não esteja certo, a gente prefere, ao invés de calcular a moto acelerando, a gente prefere imaginar a moto como se ela estivesse parada, né? Como se ele estivesse olhando, analisando a moto do ponto de vista do piloto. O que a gente não pode fazer, ele não pode usar as leis de Newton aqui, porque a gente tem aqui teria, né? Um referencial não inercial. E na física, o que aconteceria? Se eu tivesse essa força de inércia resistiva, se eu tiver uma força para frente, tiver uma força igual para trás, a moto vai ficar parada, não vai acelerar nunca. Mas do ponto de vista matemático, a gente pode fazer isso, né? A gente pode chamar essa força de inércia qualitativa ou quantitativamente corretamente, de massa vezes aceleração, e chamar ela de força, imaginando que a moto está parada. Bem, isso aqui, vocês já aprenderam lá em Física 1, é um artifício que a gente faz para transformar um corpo em movimento num problema de estática, um problema dinâmico, um problema de estática. Só para lembrar vocês aqui, tá? Não é bem o momento para ensinar isso aqui, mas é um artifício que nós usamos, então nós vamos chamar de força de inércia, embora essa força seja uma força fictícia. Na verdade, o que a gente tem é massa vezes aceleração, a moto em movimento, né? E agora, vamos juntar todas essas forças. Primeiro, para ficar mais simples, vamos imaginar que a moto está parada. Então, o que acontece? Quais são as forças que agem sobre essa moto parada? A gente tem a força de gravidade para baixo, né? Se eu tivesse só essa força, a moto ia cair em queda livre para sempre. Por que ela não cai? Porque tem um chão aqui embaixo. Então o chão ele reage a essa força da gravidade com as duas normais. São essas forças que fazem ela ficar parada. Então eu tenho que a normal na roda dianteira mais a normal na roda traseira tem que ser igual à força da gravidade que é para baixo, né? Os sinais vão aparecer aqui na hora das contas. Então a moto não anda nessa direção Y aqui, porque a normal é igual, as duas normais são iguais à força da gravidade nesse componente. Só que a gente tem essa componente na direção longitudinal, o movimento. Se eu não fizer nada, não frear a moto, não fizer nada, ela vai descer. Então aqui vamos imaginar que o piloto está acelerando um pouquinho a moto aqui, com uma forcinha para frente, para ela ir para frente. O problema é que nós temos duas incógnitas aqui, as duas normais, e essa força de propulsão, e só tenho duas equações, precisa de mais uma equação. Essa terceira, vocês se lembram, que é a conservação do momento. A gente pode fazer o momento das forças em relação a qualquer ponto, normalmente nós escolhemos o ponto que tem mais forças passando por ele, porque elas se anulam, né? Lembrando que, o que significa isso? Se eu quero calcular os momentos, eu estou calculando em relação a esse ponto aqui. Todas as forças tendem a girar a moto em relação a esse ponto. Por exemplo, essa força daqui normal, ela tende a girar a moto nesse sentido. Se ela tiver só ela, a moto não ia ficar parada. Essa força da gravidade aqui, ela tende a rodar nesse sentido. Essa força da gravidade aqui tenta fazer girar nesse sentido. Eu tenho que ter um equilíbrio de momentos para a moto não girar também, além de não andar. E o que importa para girar ou não é a força vezes a distância dela, da linha dela de ação ao ponto. Então eu tenho que essa força gravitacional X, ela age com esse braço de alavanca aqui, da altura do centro de gravidade. A força da gravidade, com essa ela está aqui, né? Ela age nessa distância daqui, e a normal dianteira em relação à distância entre eixos. Essas três forças e seus momentos têm que se equilibrar também para a moto não girar. E agora nós temos três equações, três incógnitas, podemos determinar as normais e a força de propulsão necessária para isso. Agora a moto em movimento, começam a aparecer aquelas forças resistivas também, né? Então eu tenho aqui a força gravitacional a componente em Y, a componente em X, como nós tínhamos antes, as duas normais, só que agora nós temos a resistência aerodinâmica, a resistência inercial e a resistência à rolagem. É só fazer o balanço do mesmo jeito. Então, na direção Y continua do mesmo jeito, a normal na roda dianteira, a normal na roda traseira. Na roda dianteira tem que ser igual à componente Y da força da gravidade. Na direção longitudinal, a força da propulsão, os sinais vão aparecer depois, né? A força de propulsão para frente, eventualmente as duas frenagens. Lembrando, se vai ter propulsão ou frenagem, depende do alfa e do beta, se o piloto vai acionar ou não, mas a força está aí. Então, propulsão para frente, frenagens para trás, a inercial em geral para trás, se eu estiver acelerando, se eu estiver freando para frente.
Aerodinâmica para trás, rolagem para trás e a gravidade em X depende também se é subida ou descida. Então, balanço de forças e todos os momentos em relação a esse ponto de contato da roda traseira com o piso. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho a força inercial aqui agindo sobre esse braço de alavanca aqui, que é a altura do centro de gravidade. E por aí vai, todas as forças tentando girar a moto em relação a esse ponto. Daí nós temos 3 equações e podemos achar as outras. Substituindo as equações das resistências e das normais, nós obtemos essas equações aqui. Daí, de novo, né, isso aqui eu passei extremamente rápido. Vocês vão ter que pegar a apostila e dar uma olhada como que esse algebrismo foi feito. É fácil, mas tem que prestar um pouco atenção. Então nós temos o quê? Né? Que a massa vezes a aceleração, que veio da força inercial. Isso aqui é a propulsão, frenagem na roda traseira, dianteira, resistência aerodinâmica, resistência rolagem e resistência gravitacional. Eu posso escrever essa equação desse jeito aqui, na sua forma algébrica, e posso resolver isso aqui posso escrever isso aqui embaixo na sua forma diferencial, que é mdv/dt. Vamos ver qual é a diferença entre as duas. Né? Na forma algébrica é mais fácil, porque eu só venho aqui, se eu quiser calcular a aceleração, eu coloco a velocidade, a potência, o alfa, o beta e calculo a aceleração. Tranquilo. O problema é que assim que eu calculo a aceleração, a velocidade, como a moto está acelerando, ela está mudando de velocidade, daí a conta já não vale mais. Então só vale naquele instante específico. Dali 1 milissegundo a velocidade já é outra. Então eu só consigo usar essa equação aqui para movimentos instantâneos. Essa equação daqui, não, essa equação é legal, porque eu tenho velocidade aqui, a variação da velocidade aqui e a velocidade aqui. O problema é que isso aqui é uma equação diferencial, e vocês já fizeram cálculo, vocês lembram que é um pouquinho complicado, e na aula que vem que nós vamos, como eu disse, né, nós vamos nos preocupar mais em como resolver essa equação aqui. Ela vai nos permitir, né, essa equação aqui ela não tem um valor numérico como solução, ela tem como solução a velocidade em função do tempo, a velocidade em toda a trajetória da moto, que é muito mais legal, mas dá mais trabalho. Então nós vamos dar uma olhada nisso daqui. E aqui as duas normais, né? A normal na roda traseira e na roda dianteira. Vamos dar uma olhada nessas normais também. O que acontece? Ó, esse termo daqui, ó, a massa vezes o cosseno de θ, isso aqui é o peso, é a função, é a força de gravidade na direção y, né, para baixo. O cosseno de θ é só para levar em conta a inclinação. Esse termo daqui, ó, 1 menos a distância entre eixos e a distância do centro de gravidade à roda traseira e da roda dianteira em relação à roda traseira, isso aqui dá uma proporção da distância da roda dianteira e da roda traseira ao centro de gravidade, o centro de ação da moto. Então, isso aqui diz quanto da força da gravidade está sendo distribuída para a roda traseira e para a roda dianteira, quando ela está estática. Esse termo aqui, ó, que aparece nas duas equações, aqui com sinal positivo e aqui com sinal negativo, a gente chama de transferência de peso, que são fenômenos dinâmicos que fazem com que a moto tenda a girar para trás e ter mais peso atrás ou na frente. Então o que acontece? Toda vez que eu acelero a moto, ela tende a ir para trás, ela tenta girar para trás. Por que acontece isso? Porque eu tenho a força de propulsão, ela age aqui embaixo. E a força de inércia, a reação dela é aqui em cima. Como as duas forças não agem na mesma linha, elas tendem a girar a moto. Por isso que quando a gente acelera a moto, ela tende a empinar. Então ela vai para frente, né? A normal traseira fica maior e a normal dianteira fica menor. Outra coisa, a resistência aerodinâmica também tende a fazer a moto ir para trás, porque a força é em cima. E esse termo aqui da gravidade depende se a moto está para baixo, eu estou num aclive ou num declive. Né? A geometria também é importante, né? A distância entre eixos e a altura do centro de pressão, centro de gravidade e por aí vai. Então isso aqui chama de transferência de peso. Deixa eu discutir um pouco a equação diferencial só para mostrar as dificuldades que nós teremos a partir das próximas aulas para lidar com ela. De novo, a gente não vai resolver essa equação aqui. Mas primeiro, né? Como eu já disse antes, primeiro, a potência máxima, ela não é constante, ela depende da velocidade e depende da marcha que o carinha escolheu. E ela aparece aqui. Então essa é uma complicação na equação diferencial. A outra, como eu falei, é que resolver equações diferenciais sempre é um negócio complicado. Eu tenho aqui, né, que a variação da velocidade com o tempo, ela é função da velocidade, que aparece aqui, aparece indiretamente na potência do motor e aparece aqui na resistência aerodinâmica também. Então isso complica um pouco a solução. A solução, né, o comportamento da moto depende das escolhas do piloto,
depende de quanto que ele acelera, quanto que ele freia a roda traseira, quanto que ele freia a roda dianteira, e depende de limites também, né? Esse nosso modelo ele é extremamente simples. Ele não percebe que a moto está empinando, que ela está fazendo babalu. Babalu é quando a roda traseira que levanta. Não percebe que ela perdeu a tração e aderência e coisas assim. Então a gente tem que também toda hora ficar olhando para essas duas normais e para essas forças de frenagem e tal, para ver se a solução matemática válida dessa equação continua tendo significado físico, né? Então, de novo, a partir da aula que vem a gente vai começar a ver como resolver essa equação. Primeiro, resolver a equação diferencial, levando em conta que o motor varia, a potência varia com a rotação e com a marcha, as escolhas do piloto, os limites, né, de perda de aderência, empinamento, saída de curvas e por aí vai, né? Vamos voltar aqui à nossa equação. Então, o que nós queremos resolver, só resumindo aqui, é essa equação, né? Eu quero a massa vezes a aceleração em função da velocidade e das frenagens e por aí vai. Nós vamos resolver um monte de casos agora, e as duas normais que são importantes para calcular o freio e a frenagem disponível aparecem nessas duas equações aqui. Isso aqui é uma equação algébrica, né? Lembrando que eu posso fazer as duas coisas. Eu posso, usando um certo algebrismo, eu posso isolar o V, ou eu posso isolar qualquer coisa. Então eu posso ou entrar com a aceleração e calcular a velocidade, ou entrar com a velocidade e calcular a aceleração. Por isso que a gente precisa de um método, às vezes a gente precisa de um método computacional para inverter essa função, achar a solução quando ela é invertida, né? Por isso que a gente precisa ter feito física geral e cálculo 1 e alguma coisa de computação, principalmente cálculo, seria mais interessante cálculo numérico, tá bom? Mas do ponto de vista matemático, desde que eu tenha uma incógnita aqui, eu consigo resolver desse jeito. De novo, a gente não vai entrar em detalhes matemáticos aqui. Isso faz parte das atividades do aluno, o trabalho que ele vai fazer depois, que é conseguir resolver essas equações. Eu quero, de novo, né, essa aula, o objetivo dela é discussão física dos resultados, do modelo físico e dos resultados, para inspirar vocês a compreenderem a matemática e irem atrás disso daqui, né? Claro, sempre em engenharia ou qualquer outra área, a gente tem que estudar, né? Não só assistir aula. Tá? Aqui são os resultados, então. Primeiro, quando a moto estava parada, eu tenho aqui, né, que a força parada, essa moto está parada e está num aclive de 15 graus. Uma coisa aqui, sempre que essas tabelas aparecerem na apostila e aqui, o que tiver assim, como chama isso aqui? Tiver em highlight, né, tiver em destaque, é porque eu coloquei como dados, eu sei isso daqui. E as coisas que não estão em destaque, as variáveis, são resultados do problema. Daí, como eu falei no slide passado, isso aqui, dependendo do que é dado e o que é resultado, eu tenho que inverter a função para resolver de uma forma ou de outra, né? De novo, às vezes, deixa eu voltar ali, às vezes eu tenho a aceleração e quero a velocidade, às vezes eu tenho a velocidade, quero a aceleração, e por aí vai. Daí tem que pensar bem. Às vezes eu tenho as duas e quero a normal, às vezes eu tenho a normal e quero as duas. Daí a gente tem que manipular algebricamente ou resolver computacionalmente através de estratégias matemáticas que a gente não vai ver aqui nessa aula, né? Vamos lá. Então, por exemplo, essa moto daqui, ela está numa subida de 15 graus, parada. A força de gravidade é para baixo, né, negativa, 2.455 newtons. Essas duas forças são decompostas em 635 contra o movimento e 2.371 para baixo, né? Lembrando, a gente tem a moto aqui, a gravidade está para baixo, a força em Y é contra a superfície e a força em X é contra o movimento. Então, também, né, a força, como o aclive é positivo, a gente está numa subida, a força, a componente X da gravidade, ela é negativa, é contra o movimento. As duas normais, como é que elas são distribuídas, né? A normal dianteira, 808 newtons, e a traseira, 1.563. Essas duas forças não são iguais. Primeiro, porque a geometria não é simétrica, o centro de gravidade não está exatamente no meio entre as duas rodas, mas principalmente porque a moto está numa subida, daí a normal traseira, né, o peso vai mais para trás, o que é bom numa subida, porque a gente precisa de mais tração para propulsão. E a força de propulsão necessária para essa moto ficar parada é igual à força da gravidade, né? Na direção X, senão a moto andaria para trás ou para frente. Então as duas são iguais. Isso aqui aparece da solução daquela equação, dessas três equações aqui.
Se a moto estiver em movimento, agora ela está com uma velocidade de 80 km por hora e nesse instante exatamente ela está acelerando 0,3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui dá mais ou menos 1 km por hora por segundo, então mais ou menos a aceleração significa que essa moto está a 80 km, daqui a 1 segundo ela vai estar a 81 km por hora. Continua numa subida de 15 graus. Esse raio de curvatura, eu não falei ainda, né? Ele está infinito aqui, depois eu vou comentar. Ele está infinito, mas porque o raio de curvatura infinito é uma reta, né? Então a moto está andando numa reta. Velocidade do vento é 0, o coeficiente de atrito entre o pneu e o piso é 0,8. Ela está numa subida, esse aqui é o fator de arrasto aerodinâmico, coeficiente de rolagem, né, de resistência de deformação do pneu. Essa moto aqui, o carinha não está freando, então os dois betas são iguais a 0, e a gente tem esses resultados. Então, para manter essa velocidade, essa aceleração, ele precisa acelerar 94% da potência máxima. Então, lembra, né? Eu acho que a potência máxima de 30 cavalos era de 22.000 watts. Ele está usando 21, quase 21.000 watts, por isso 94%. E aqui são as forças, né? Vamos dar uma comparada quando ele está andando. A força da gravidade é a mesma, porque a moto é a mesma. Só que agora, vamos lá, as duas componentes são iguais, em X e Y, porque ele está com a mesma inclinação. Só que agora o que acontece, né? A normal na roda dianteira, que antes, quando ela estava parada, era de 808 newtons, agora é de 652. Isso porque agora eu tenho uma força aerodinâmica e a força de inércia que tendem a rodar a moto para trás. Então diminui mais ainda a minha normal na dianteira, né? E na traseira aumenta, né? As duas normais têm que ser iguais a componente Y da gravidade. A propulsão que eu tenho agora é bem maior, né? Porque agora eu tenho, além de manter, né, ela vencer a gravidade, eu tenho que manter também o arrasto aerodinâmico, que é 173 newtons, a força de rolagem e a força inercial. Então, a força de propulsão, ela tem que vencer a gravidade na direção X, aerodinâmica, rolagem, inércia, sempre essas, voltando, né? Essas coisas aparecem aqui, ó. Eu tenho que vencer a aerodinâmica, tenho que vencer a rolagem e a gravidade, sem contar a inércia, que é a aceleração. Bem, por aí vai, tá bom? Depois a gente vai ver os outros detalhes, né? Acho que basicamente, ele não está freando, né? Porque o beta é 0. Bem, vamos ver agora o que acontece. Deixa eu ver aqui qual é a diferença daqui. Essa primeira tabela é igual a outra, só copiei. E agora essa moto ela está numa inclinação de 0 graus. Então eu mudei isso aqui. Agora ela está no plano. Só que agora ela está acelerando bem mais. Isso aqui mais ou menos, essa aceleração corresponde a ela aumentar nesse instante em 10 km por hora a velocidade dela. Então agora ela está no plano, só que ela estava a 80 km por hora, e daqui a 1 segundo ela vai estar a 90 por hora, uma aceleração bem maior. Eu escolhi esse exemplo para as forças ficarem, a soma delas ficarem mais ou menos parecidas. Então antes o cara acelerava 94% da potência, usava isso, e agora usa mais ou menos a mesma coisa, 98%. Só que para que essa... Então a propulsão, está aqui, ó, 972, antes era quase a mesma, né, 931. Mas para que ele usa essa propulsão? Né? Porque agora a componente gravitacional, que era em X, que era 635, agora é 0, porque ele está no plano. A gravidade não prejudica mais o movimento. Só que, como a velocidade é a mesma, a aerodinâmica é a mesma, 173, a rolagem é a mesma, só que a inércia muda completamente, né? Porque antes ele estava acelerando 0,3 metros por segundo ao quadrado, ou mais ou menos 1 km por hora por segundo. Aqui ele multiplicou por 10 a aceleração. Ao invés de passar de 80 para 81, ele passa de 80 para 90 em 1 segundo. Por isso que ele precisa a força de inércia dele é muito maior, a resistência ao movimento é muito maior, e por isso que ele precisa de uma propulsão tão maior. Então, embora ele esteja usando mais ou menos a mesma potência, 98% num caso, 94% no outro caso da potência do motor, nos dois casos a resistência aerodinâmica e a rolagem são iguais, só que num caso ele está usando a maior parte da propulsão para vencer a gravidade e no outro para vencer a inércia, para acelerar a moto, né? E por aí vai. Agora aqui, vamos lá. Agora há um exemplo de frenagem, que é parecido, né? Então aqui, agora ele está a 80 km por hora, só que ele quer desacelerar a moto. A aceleração é negativa, então ele vai passar de 80,
mais ou menos para 70 km por hora em 1 segundo. O que eu fiz aqui? Ele não acelera mais, ele está no plano, né? Não acelera mais, e só eu fiz isso porque eu quis, né? Mas ele tá usando o mesmo percentual de freio nos dois. Então, nos dois, a frenagem não é a mesma, mas ele está usando 27% do atrito disponível em cada um dos dois freios. Isso aqui é só para facilitar as contas. Isso aqui, como eu disse, o piloto ele pode fazer do jeito que ele quiser. E daí vamos ver o que acontece. A gravidade é a mesma, né? Não tem componente em X, porque ele está no plano, no plano horizontal. A componente Y é igual à gravidade total. Mas o que acontece agora? Tá vendo? A normal dianteira é bem maior ou maior que a traseira. Eu quero ao contrário antes, porque quando eu freio, a inércia faz o contrário. A inércia do corpo, o corpo da moto, a parte de cima da moto, tende a ir para frente. O freio está sendo aplicado na parte de baixo da moto. Então ele tende a girar a moto para frente, por isso que a normal dianteira fica maior. E por isso que o freio dianteiro freia melhor. Porque lembra que o freio, o atrito que eu posso usar, ele está limitado pelo atrito disponível. O atrito disponível é o coeficiente de atrito, que é 0,8 vezes a normal. Qual é a normal da roda dianteira nessa frenagem? 1.400. Qual é o disponível que eu tenho? É 1.400 vezes 0,8, que está em algum lugar aqui, que é a força disponível na dianteira. 1.155. É o que eu tenho. Né? E quanto que eu tenho disponível na traseira? Que é 0,8 vezes a normal dianteira, que é 1.012, que dá 810. Esse é o disponível que eu tenho em cada freio. Eu tenho mais atrito disponível na roda dianteira do que na traseira. Nos dois eu estou usando 0,27, mas 0,27 de 1.155 é a 311. E 0,27 vezes 810 dá 218. Então esse carinha está freando mais na dianteira do que na traseira. A força é maior, né? A força aerodinâmica continua a mesma, que depende da velocidade, a de rolagem também. E a inercial agora é positiva, né? Na hora que eu estou tentando frear. Antes ela era negativa, aqui, porque a força inercial tentava fazer com que a moto, eu estava tentando acelerar, e a inércia era contra esse movimento, era como se ela tentasse frear essa aceleração, ou prejudicar. Aqui é o contrário, né? O freio está tentando diminuir a velocidade, e a inércia está tentando fazer com que a moto continue na mesma velocidade. Então dá a impressão, usando aquela estratégia, né, de transformar um problema dinâmico num problema estático, dá a impressão que a força da inércia está empurrando a moto para frente, né? Que não é verdade, isso é só o motoqueiro e a moto tentando continuar na velocidade que eles já estavam. E outra coisa que a gente pode fazer, legal, nesse modelo, é descobrir a velocidade máxima. Como é que a gente faz isso? Né? Nesse caso, a moto ainda está no plano, horizontal, né? Mas o que a gente fez? Ele não freia agora, então os dois betas são iguais a zero na equação, e ele está acelerando o máximo possível. E como é que eu descubro quando que eu vou ter a maior velocidade? Por definição, eu tenho a velocidade máxima quando eu não consigo mais acelerar. Né? Assim, se eu conseguisse acelerar, eu conseguiria atingir uma velocidade maior ainda, então ela não seria a máxima. Então, para a gente descobrir a velocidade máxima, é só colocar a aceleração igual a zero aqui. Quando a gente faz isso, a gente calcula que a velocidade máxima dessa moto aqui é de 139 km por hora. Né? Tá vendo aqui ó, o que acontece com a força de propulsão? Essa aqui é a força máxima nessa velocidade e a força de inércia é zero, né? E uma coisa interessante é como a força aerodinâmica, lembra que ela era com a velocidade ao quadrado, como ela cresce muito, né? A 80 km por hora, aqui no exemplo anterior, ela era de 173 newtons, aqui ela passou para 522. Ela que começa, quando a velocidade aumenta, é a resistência aerodinâmica que começa a consumir a maior parte de força de propulsão que eu tenho. Então, quando essas forças se equilibram, eu não consigo mais acelerar a moto, né? Então, isso que aconteceu. Essas variáveis aqui não são, esses índices não são exatamente necessários, mas eles facilitam um pouco a análise e a discussão, que são índices de utilização que eu defini. Então, isso aqui é índice de utilização da aderência na roda dianteira, que é o quê? É a força de atrito que eu realmente estou usando, né, na frenagem, na propulsão, quer que seja, depois daqui a pouco na curva, sobre a força disponível que eu tenho. Então, se isso aqui for zero, significa que eu não estou usando nada. Se for 1, significa que eu estou usando todo o atrito disponível. Eu estou na condição limite de perda de aderência. Então vai de 0 a 1. A mesma coisa aqui na roda traseira, né? A relação entre a força que eu realmente estou usando, dividido pela disponibilidade, também vai de 0 a 1. 1 é problema, está perdendo aderência na roda traseira. E aqui é quanto que eu estou usando da normal. Essa normal aqui eu defino como a normal que eu teria se a moto estivesse estática. Mas, na realidade, esse valor está aqui só para ficar
para esse valor ficar próximo de 0 e 1, assim, é só uma que a gente chama de variável de normalização, não é exatamente ou estritamente único esse valor que eu poderia usar, né? Mas o que importa para mim é isso aqui, ó. Quando essa normal daqui é 0, é só para eu ter um valor entre 0 e 1 também. Quando essa normal for 0, quer dizer, a roda dianteira não tem mais normal, que significa que ela está prestes a empinar. Quando isso aqui for 0, esse índice vai ser 1. Né? E a mesma coisa na roda traseira. Quando eu estiver prestes a colocar que a moto faça o babalu, que ela levante a roda traseira, esse valor vai ser 1 também. Então todos esses valores aqui de utilização da aderência dianteira, aderência traseira, da normal dianteira e normal traseira, quanto mais próximo de 1 eles estiverem, mais próximo de acontecer alguma coisa indesejável, ou a moto perder a aderência, ou a moto empinar, ou ela fazer babalu. Né? Se é que isso é indesejável, depende, né? Pode ser um piloto de manobras que quer fazer isso. Pronto, então vamos ver como é que a gente calcula esses momentos de perda de aderência e tal. Então, perda de aderência na roda traseira. O que eu vou fazer agora? Eu vou especificar que esse uso de aderência na roda traseira deve ser 1. Né? A moto não está freando, eu quero saber durante uma aceleração, né, quando que ela perde aderência, a moto está a 30 km por hora e o cara acelera. Eu quero saber que aceleração tem que ser essa, o alfa ou A, para que aconteça isso. Daí o modelo matemático resultou em 6,6 metros por segundo ao quadrado. Se eu tentar acelerar a moto a 30 km por hora com essa aceleração daqui, a moto vai perder a aderência. E a gente vê isso aqui, né? Com essa aceleração. Eu calculo que a normal traseira é de 2.139, a dianteira é baixa, né, 316, porque com aquela aceleração, boa parte do peso da moto foi transferido para trás. Além disso, né, eu tenho então aqui essa normal na força traseira 2.139, e vezes 0,8, que é o coeficiente de atrito, eu tenho o atrito disponível aqui na roda traseira, que é 1.711. E quanto que eu estou usando desse atrito para a força de propulsão? 1.711 também. Então, eu estou usando 1.711 de atrito e eu tenho só 1.711 de atrito. Eu só tenho exatamente isso. Por isso que a utilização ficou 1 e essa moto vai perder a aderência. Né? E daí também, se nós vamos ver em outra aula, a coisa não é tão simples assim. Quando a moto perde a aderência, o coeficiente de atrito muda, ele passa de um atrito estático para um atrito dinâmico, que diminui bastante e, bem... Depois nós vamos dar uma olhada nisso daí mais para frente. Mas esse é um limite que eu tenho. Se a moto, né, essa moto, o índice de utilização da normal dianteira é 0,73. Então significa que está um pouquinho longe de 1, que ela demorou um pouco para empinar. Se a moto, durante a aceleração forte, se ela vai perder a aderência na roda traseira ou se ela vai empinar a dianteira, depende muito do coeficiente de atrito. Né? Por exemplo, vamos pegar dois casos bem... limite ou bem exagerado. Se eu estiver na terra, por exemplo, dificilmente eu vou empinar, porque a roda traseira vai perder a aderência rapidamente. E se eu tiver com muito atrito, eu não vou perder a aderência na roda traseira, mas a moto vai empinar. Então, para simular isso, ou vai ter uma solução ou outra, eu peguei um caso em que eu aumentei o coeficiente de atrito entre o pneu e a pista, e daí agora eu forcei a barra para a moto empinar. Né? Então, o uso da normal dianteira é 1, ou a normal dianteira é 0. Eu forcei isso daí, cadê a normal dianteira? Aqui é 0, tá vendo? Aqui, ó. E agora todo o peso foi para a roda traseira. Quando ela empina, então, ela empina 9 para aquele atrito lá, a 9 metros por segundo ao quadrado. Antes eu não conseguia chegar nessa aceleração, no caso anterior, porque não tinha atrito, ela perdia a aderência antes. E aqui, com atrito maior, eu consigo acelerar mais e ela empinar. Vamos ver como é que está o uso da aderência traseira, 0,95. Ele não tinha usado completamente o atrito na roda traseira, o que dá para ver por aqui, que nesse caso eu tenho disponibilidade de atrito na roda traseira de 2.455 newtons e eu estou usando 2.326, que são aqueles 95%. Né? Então, esse modelo também permite descobrir isso. Quando é que eu vou perder a aderência, quando é que eu vou perder ou quando a moto vai empinar. Antes disso, eu não fiz aqui, mas a gente poderia ter resolvido também o caso contrário. Eu falo assim, quando é que numa frenagem eu perco a aderência numa das duas rodas, ou quando que numa frenagem a moto faz babalu, é a mesma coisa. Né? É só
você dizer que os outros índices devem ser iguais a zero e você determina isso daí. Agora vamos ver o que até agora a moto estava andando em curva, em reta, né? Vamos ver o que acontece durante uma curva. Do ponto de vista de consumo de energia ou de velocidade máxima e tal, não faz muita diferença a moto estar em curva ou em linha reta, mas obviamente por questão de atrito ou por questão de posição da moto faz muita diferença ela está em curva, né? Então vamos dar uma olhada o que acontece, né? Então essa moto daqui agora, olhando de cima, ela, antes ela andava em linha reta, agora ela vai andar em linha curva. Para isso, a gente precisa de uma força para cá, para fazer ela entrar, para ela ter esse movimento. A gente chama isso de força centrípeta, e a gente sabe lá de física 1 que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado vezes o raio de curvatura. Então, quanto maior for a velocidade da moto, quanto maior a massa, ou quanto menor for o raio de curvatura, maior tem que ser essa força centrípeta para ela vir para dentro. Essa força basicamente é a força do atrito que faz a roda entrar. Vamos dar uma olhada aqui. Como essa força centrípeta, né, que é dada pelo atrito, ela existe, né, ou ela é aplicada nos dois pneus, nós vamos pegar esse valor mv ao quadrado sobre r e dividir em duas partes proporcionais. E a proporção que nós vamos usar para distribuir a força centrípeta na roda dianteira e na roda traseira é a geometria do centro de gravidade, né? Se ele está mais próximo da roda traseira ou da roda dianteira, que é dado por essas duas proporções geométricas aqui. Vamos ver o que acontece na roda agora, né? O que acontece? Eu tenho a força de tração na roda, que é a força que a gente estava estudando até agora, é a força de propulsão para frente ou a força de frenagem para trás, só que agora a gente tem a força centrípeta para dentro também. O atrito que realmente eu estou usando é a resultante dessas duas forças aqui. Então, como é que a gente calcula isso, né? A força, no caso da dianteira, que não tem propulsão, é a força de frenagem mais a força centrípeta, as duas ao quadrado, né? Para achar a resultante. E essa é a força que realmente que eu estou usando de atrito na roda dianteira. E na roda traseira tem uma diferença porque eu posso, eventualmente, ter uma propulsão, né? Em geral, ou eu estou acelerando ou com alfa, ou eu estou freando com beta, só tem um dos dois, mas essa equação fica geral. Aí lembrando que a força disponível que eu tenho em cada pneu é μ vezes a normal, só que agora eu tenho que usar essa força para as duas coisas. Eu tenho que usar a força para acelerar ou frear na direção longitudinal e na região e na direção da curva eu tenho que usar a força centrípeta. Então o atrito que eu tenho que escolher. Eu falo assim, eu quero frear, quero acelerar, ou quero fazer a curva. Por isso que a gente sabe, do mundo real, que a gente nunca deve frear ou acelerar durante uma curva, porque a gente está usando já boa parte do atrito disponível que a gente tem para a força centrípeta. De novo, vai acontecer a mesma coisa. Se eu frear ou acelerar, corre o risco dessa força resultante aqui, ela ser maior que a força disponível, e daí repentinamente eu passo do atrito. Mas não é exatamente isso, mas mais ou menos. Eu passo do atrito estático para o atrito dinâmico. O atrito cai muito, o coeficiente de atrito cai muito e a moto sai de traseira ou faz um high side ou qualquer outra coisa assim, que a gente vai ver esses problemas mais para frente, né? Mas a gente sabe que a gente perde o atrito. Alguns exemplos então nas curvas agora, calculando a força centrípeta. Agora o raio da curva é de 100 metros, até agora era infinito, né? Então até agora eu não me preocupava muito com isso, porque como o raio era infinito, matematicamente a força centrípeta dava zero. E daí como isso aqui dava zero, a força de frenagem, por exemplo, era igual à força de atrito, porque a raiz ao quadrado dá ela mesma. Agora eu tenho esse termo daqui, quando o raio não é mais infinito. Então, eu tenho um raio de 100 metros, e para esse raio de 100 metros, essa moto está fazendo uma curva 80 km por hora, não está mudando a sua velocidade, e eu tenho aqui agora a força de propulsão é 220, que é para vencer as resistências, manter a velocidade constante, mas eu tenho agora, né, eu continuo tendo a força de aerodinâmica, a mesma, com a velocidade de 80 km por hora. Lembrando, né, que eu estou usando a 80 km por hora só para a gente ter uma noção da velocidade da moto, mas quando eu for usar na equação, tem que converter isso para metros por segundo. Mas olha a força centrípeta que eu preciso. Agora, 591 na roda dianteira e 644 na roda traseira, né? Então, quanto que eu estou usando? Embora a força de propulsão não seja tão grande, eu não esteja freando, na roda dianteira eu não estou fazendo nada, não estou freando, mas eu estou usando 70% do atrito na roda dianteira para fazer a curva e 61% na traseira, né? Ainda posso frear ou acionar o acelerador um pouquinho, mas já está chegando meio que no limite. A moto não está freando, né? E ele está precisando acionar o motor em 22%, porque essa propulsão aqui, na direção longitudinal,
tem que ser suficiente para vencer a rolagem e a aerodinâmica, né? Para manter a velocidade constante de 0 metros por segundo ao quadrado. Aceleração de 0. Agora eu quero saber quando que essa moto perderia a aderência, qual é a máxima velocidade que eu posso fazer a curva. Então o que eu faço? Eu digo, né, que ela está usando completamente o atrito, então o índice de uso da aderência na roda dianteira é 1, que dá para ver por aqui, né? A força centrípeta na roda dianteira é 811 e a força disponível que eu tenho é 811. Então, por isso que aquele U dá 1, mais um pouquinho essa moto perde aderência. Eu nunca sei na curva, a priori, se a aderência que eu vou perder a aderência na dianteira ou na traseira. Da mesma forma que quando eu acelero, eu não sei exatamente se a moto vai perder a aderência na roda traseira ou se ela vai empinar. Então o que a gente faz é especificar um desses usos, desses índices de utilização como 1 e ver se o outro é menor do que 1. Se o outro for maior que 1, significa que o outro chegou antes. Então, por exemplo, se ele tivesse perdido, se eu tivesse especificado nas equações, a utilização na roda dianteira é 1 e se na traseira tivesse dado 1,2, significa que ele teria perdido a traseira primeiro. Então o que eu faço? Eu venho aqui e falo, não, eu vou especificar a traseira como 1 e calcular a dianteira que vai dar 0,8 ou alguma coisa assim. Nesse caso, deu certo. Então o que acontece? Essa moto daqui, a força de atrito usada na força centrípeta é igual à força disponível numa velocidade de 94 km por hora. Então essa é a velocidade máxima que essa moto, com esse coeficiente de atrito, pode fazer essa curva. Aqui não tem, assim, não é tão necessário para quem está fazendo, mas só por curiosidade. O que acontece na moto numa curva, né? Então o que a gente tem? O balanço de força, olhando ela de frente agora. Eu tenho a gravidade para baixo. Essa roda aqui, essa equação aqui é para uma moto andando no plano. No plano horizontal. Eu tenho aqui a força de gravidade para baixo e a normal para cima. Por outro lado, a força centrípeta para baixo, isso aqui não é bem uma força, né? A gente chama de força centrífuga, mas na realidade é a inércia, né? É a reação da moto, que é mv ao quadrado sobre r, que tem que ser igual à força centrípeta. Só que para essas forças não fazerem a moto girar, digamos que eu tentasse fazer uma curva com a moto completamente reta. Quando a parte de baixo fosse para o lado, eu ia continuar para frente, ia cair, né? O que, olhando do ponto de vista da moto, dá a impressão que tem uma força tentando agir para fora. Então, a gente tem que equilibrar essa força daqui com essa força. Ou a ação dessa força que tenta fazer a moto girar para cá, com o momento dessa força tentando girar a moto para cá. Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está dizendo, né? Que essa força-peso, que é mg, vezes essa distância daqui, que vai tentar fazer a moto girar para cá, tem que ser igual essa ação aqui que a gente chama de força fictícia centrífuga para cá, vezes essa distância, as duas têm que ser iguais, para a moto não girar nem para um lado e nem para o outro. Por isso que é muito importante, no caso da moto, isso não acontece com o carro, o controle exato da velocidade da moto, porque se você não controlar exatamente esse ângulo durante a curva, você cai. Então, às vezes é complicado. Você está fazendo, por exemplo, se você estiver fazendo a curva, você está mantendo o acelerador, por exemplo, a 22% para manter a velocidade constante. O motor morre, por exemplo, daí esse equilíbrio se desfaz e você pode cair. Ou então, se a garupa ou você se mexe durante a curva, daí muda o centro de gravidade, muda essa distância daqui, né? Então, a curva é sempre muito delicada no caso da moto. E daí, bem, usando o algebrismo, a gente chega à conclusão que a tangente do ângulo φ de inclinação lateral depende da velocidade e depende do raio e da gravidade. Voltando aqui, só por detalhe, eu tinha calculado esse ângulo aqui no anterior. Então, no caso da moto a 80 km por hora, ela precisa ter uma inclinação de 27 graus e a 94 km uma inclinação de 95 km por hora. No caso do MotoGP, né, que a gente vê que a moto, aqueles pilotos fazem curvas com raio relativamente pequeno e com uma velocidade extremamente alta, né? Então a velocidade é alta, o ângulo aumenta também, né? Então por isso que eles fazem bem inclinados, né? A moto deles é quase na horizontal aqui para conseguir fazer a curva, né? Para fazer com que a força fictícia centrífuga seja igual à componente da força da gravidade. O momento das duas sejam iguais e equilibrados. Para terminar, esse aqui é o único caso que a gente consegue resolver da equação diferencial de uma maneira mais simples, né? Sem usar métodos computacionais ou métodos analíticos mais complicados, que nós vamos ver na próxima aula. Mas vamos lá, o que acontece agora? Agora a moto está freando, né? Então, quando a moto freia, essas forças de frenagem vão para trás e do ponto de vista do motoqueiro,
é como se aparecesse uma força fictícia, inercial, que tende, né, quando a gente freia, dá a impressão que tem uma força levando a gente para frente, mas é claro que não é isso. A gente simplesmente é o nosso corpo tentando continuar andando para frente, enquanto a parte de trás da moto vai para trás. Mas a gente, de novo, né, a gente usa esse artifício matemático de chamar isso de força, o que não é bem verdade, né? A gente tem a força de gravidade, e ela é distribuída pelas duas normais, lembrando, né, que a normal dianteira é muito maior porque a gente tem uma transferência de peso para a dianteira na frente, por isso que a gente tem muito maior disponibilidade na frente para frear. E aqui está a equação geral que eu tinha diferencial. Massa vezes a variação da velocidade com o tempo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, para poder resolver essa equação aqui, eu vou dizer, primeiro, né, que a propulsão é zero. Tudo bem que o cara não está acelerando. Só que a gente vai usar um artifício aqui, que é dizer que a força aerodinâmica é zero. E a força aerodinâmica ela depende da velocidade. Lembra que ela é velocidade ao quadrado. Só que para a gente conseguir resolver de boa, para sumir a velocidade do lado direito, a gente vai fazer essa simplificação nesse caso aqui, que a força aerodinâmica é zero. No mundo real, quando eu levar ela em conta, a força aerodinâmica ajuda a frear, né? Então a gente está do lado da segurança. E também só para simplificar a equação aqui, mas isso não é necessário, eu disse que a força de rolagem e a força gravitacional, só para a equação ficar mais simples de olhar, elas são nulas também, mas não precisava. O que eu preciso para resolver com esse método é ter força constante. Eu podia ter as duas frenagens constantes e a rolagem e a gravidade também. Foi só para a equação ficar mais simples para eu explicar aqui. Então, como eu tenho essa equação aqui, a massa vezes a aceleração, ou passa a massa para o outro lado, a aceleração é igual às duas forças, a soma das duas, sobre a massa, e que é uma constante. Isso é legal, né? Esse lado agora, esse lado da direita da equação, é uma constante, não é mais uma função da velocidade, e daí eu posso resolver essa equação de maneira fácil, se esse lado da direita aqui for constante. Então eu tenho, né, que a variação da velocidade com o tempo é a aceleração, integra uma vez, né, entre a velocidade final, que eu vou chamar de V, e zero, porque eu quero saber quanto tempo que eu vou levar, por exemplo, qual a distância para frear completamente. Então, eu peguei nesses dois sentidos. Eu tenho que zero igual a V mais aceleração vezes ΔT. Lembrando que essa aceleração vai ser negativa, que ele está freando. Isolando ΔT. ΔT é menos V sobre A. Eu chamei aqui no nosso caso, né, como de V inicial para frenar, só mudei o nome da variável. E integrei novamente a equação lá de cima e tenho que o quanto ela vai andar é igual a V vezes ΔT mais, né, integral de ΔT até o quadrado sobre 2, e daí eu tenho essa equação que a gente conhece, né, que é a equação lá do segundo grau, que é S é igual a S0 mais V0T mais o meio de A T ao quadrado, né? A gente só obteve através da integração, mas o que a gente já sabia. Pegando esse ΔT aqui e substituindo aqui nessa equação, a gente chega nessa daqui, que é o que eu queria, né, que é qual o espaço que eu vou precisar para frear, da velocidade inicial que eu estava até a velocidade zero, com uma aceleração A. Lembrando que a aceleração vai ser negativa, vai cancelar com esse menos daqui. Então, quanto maior, obviamente, quanto maior a velocidade que eu estou, maior a distância para frear, e quanto maior a desaceleração, menor a distância para frear, né, que é esperado. Daí eu fiz um gráfico disso daí. Bem, posso calcular as forças, né, que embora o movimento varie com o tempo, mas as forças são constantes. Então a velocidade agora é de 0 a 80. Consegui com isso, né, freando completamente com beta igual a 1 e sem acelerar, alfa igual a 0, eu tenho uma aceleração negativa de 8 metros por segundo ao quadrado, o que significa, eu tenho que dar uma olhada aqui, né, eu estou usando completamente o atrito, porque beta é igual a 1 e não está fazendo curva, e a roda não está levantando, né, eu podia ter uma roda traseira levantando, mas eu estou usando 79% da roda da normal da roda traseira, então não fez o babalu. Se o coeficiente de atrito fosse maior, eu poderia eventualmente a roda traseira levantar antes de frear completamente. Não estou usando nada do motor, né? E daí com isso eu consegui calcular o ΔX, né? A distância foi de 31,4 metros. E aqui está a evolução da velocidade em relação ao espaço. O que acontece, né, quando eu faço uma frenagem completa? Lembrando que essa equação aqui ela é simplificada, eu tirei a resistência aerodinâmica e a gravitacional e a de rolagem também, só para dar uma olhada. Bem, isso aqui é mais ou menos, a gente conseguiu com modelo simples, algébrico, a gente conseguiu calcular alguns limites, qual a aceleração da moto para uma velocidade específica,
de aceleração, de frenagem, o que acontece durante a curva, qual a velocidade máxima da moto quando está acelerando, quando está fazendo curva, qual o ângulo, quando que ela empina, quando faz babalu. Então um monte de coisas instantâneas. A gente não conseguiu resolver a equação diferencial completa, porque isso depende de saber resolver uma equação diferencial, que é um pouquinho complicado. Em alguns casos a gente nem consegue, porque a potência do motor é mais complicada, ela varia com a velocidade e com a marcha, a potência disponível, porque o comportamento da moto depende da vontade do piloto, da agressividade dele, né, do acionamento do alfa e do beta, se ele vai acelerar ou se vai frear, e dos limites também. O nosso modelo é relativamente simples. Num caso real, como se fosse um motoqueiro, ele fica de olho se a moto está perdendo aderência ou se ela vai empinar, alguma coisa assim. E a gente, no nosso modelo matemático, a gente tem que modelar de alguma forma o piloto. A partir da próxima aula, a gente vai ver isso. Eu espero, né? Deixa eu voltar para cá. Eu espero que... Bem, voltando para cá. Eu espero que vocês sigam mais ou menos essas etapas, né? A primeira etapa foi essa, que aqui está sendo em vídeo, mas poderia ter sido numa aula presencial, o que sempre é mais legal a aula presencial, porque os alunos podem fazer perguntas na hora e a gente pode seguir outros caminhos e depois voltar para o caminho principal. Por outro lado, a aula virtual é legal porque mais pessoas podem assistir, então os dois são legais, os dois têm um lado positivo e um lado negativo, mas eu espero que as etapas sejam essas. A primeira etapa é de assistir essa aula para compreender um pouco a física, depois a parte matemática, o detalhamento, o algebrismo, daí tem que estudar a apostila, né, que eu coloquei o e-mail lá no começo para vocês me pedirem, a apostila impressa. Depois tem que fazer um programinha para fazer as contas, para manipular a solução, para conseguir reproduzir aquelas tabelas. E depois, uma última parte, eu queria que vocês estudassem os casos de vocês, né? Falasse assim, que a gente não fez. Quando é que a moto faria o babalu? E se eu mudar a geometria da moto? Se ela for mais alta, se for mais baixa? E se o piloto levantar durante uma frenagem para aumentar a resistência aerodinâmica? E daí dá para fazer um monte de estudos. Se o atrito for diferente, e se ele frear mais na dianteira do que na traseira, ou se for o contrário. Esse modelo dá para fazer todas essas coisas interessantes, né? Bem, era mais ou menos isso. Eu queria pedir de novo, né, para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receberem a notícia de novos vídeos, e se gostaram desse vídeo, que deixem aí o like. Principalmente eu queria que vocês deixassem comentários, né, para ver o que pode ser melhorado daqui em diante, ou se eu estou no caminho certo. Essa foi a nossa aula de Física Básica das Motos. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!